Olá, pessoal. Agora são 10 horas e 5 minutos do dia 27/5/2020. Eu sou o Luciano Ayan, pseudônimo de Carlos Augusto Afonso. E que dia, hein? Então, agora, uma operação da PF para visitar um monte de pessoas investigadas, né, na CPMI das fake news. Né? Foi uma operação que foi, pelo que a gente observa, né, pelo ministro do STF, Alexandre de Moraes, e contra mais de 20 pessoas, tem um monte aí de gente, né? Velho da Van, Roberto Jefferson, Alan dos Santos e Douglas Garcia, né? Eu estou surpreso? Não, de jeito nenhum, tá? O que aconteceu? Eu vou vou contar uma história para vocês aqui, porque é importante saber, tá? Eu tô vendo que tem tem até guedista aí, né? Esperneando, né? O Constantino tá no esperneio aqui, né? Ontem ele tava dizendo, né? Como é que é? Olha um duplo padrão aqui. Vamos olhar o duplo padrão aqui do Constantino? Vamos ver, né? Vamos aqui, cadê? Deixa eu achar aqui, né? Vamos lá, aqui, ó. Ontem ele estava dizendo: Covidão vem aí, não adianta chorar. É sempre arrogância, presta atenção na arrogância, né? E hoje, a ação da PF em inquérito de fake news é temerária, né? Claro, porque vocês sabem que esses linchadores virtuais, né? Eles humilharam muito o Constantino e agora ele está indo pro. Vocês observam o discurso de chiqueiro, o comportamento baixo, né? Para poder se igualar a eles, né? Então tá com medo, né? Estranho. Mas eu vou contar uma historinha para vocês aqui, tá? Eu participei, depois que teve aquele caso da notícia que eu divulguei uma declaração de uma desembargadora, em março de 2018, tá? Eu divulguei uma declaração da desembargadora Marília Castro sobre a Marielle. Então eu repercuti isso aí no site Citizen Político. Mas deu um escândalo, sabe? Um escândalo. E eu vou dizer, na época eu fiquei 3 meses em confronto com a mídia. Eu não queria ver a mídia, né, assim, de perto. Eu cheguei até a fazer um estudo junto com pessoas do Grupo Internet Livre, que fui eu e mais uma amiga que criou. Eu não me lembro o nome exatamente dela, tá? Mas foi assim, alguém falou assim, vamos criar um grupo? Vamos. Então, criamos e começamos a chamar pessoas, né? De repente, tinha 100 pessoas no grupo, né? E entre essas 100 pessoas, tinha uns 30, 40 olavistas. Todos unidos, olha só, uma união inédita, né? Olavistas e pessoas liberais, pessoas de vários grupos, né? De liberais, conservadores, então uma direita unida, né? Numa causa em comum. Isso foi de março até agosto. E eu acreditava, sabe? Quando você acaba sendo atingido, né? Você fica, na época, assim, foi atingido na época porque a mídia divulgou muitas aquelas coisas ali, né? A respeito desse caso. Então eu fiquei, assim, na defensiva. Só que aos poucos eu comecei a notar uma coisa, tá? Primeiro, as agências de checagem, elas eram mais sérias do que pareciam. Outra coisa, os setores bolsonaristas estavam ficando cada vez mais agressivos. Nós estávamos vendo pessoas, amigos nossos, sendo linchados por gangues de perfis falsos. Então, a gente via como que, por exemplo, de repente aparecia um youtuber, tipo Bernardo Kirster, falando da Agenda 2030, metendo o dedo na cara do Novo, sem nenhum compromisso com a realidade, usando teoria da conspiração, e de repente as pessoas do Novo eram linchadas. Então sempre tinha algum ativador, sabe, de discurso olavista, e as pessoas da direita democrática começaram a ficar com medo. Se hoje a direita que está no poder é tão autocrática, começou ali. E a gente começou a notar que tinha realmente uma indústria de notícia falsa. Indústria de notícia falsa. Então, a gente estava vendo que pessoas falando que estavam lutando pela liberdade de expressão, mas defendendo o uso de perfil falso. Por exemplo, quando fui no Congresso, eu fiz um ataque. E hoje, eu vou dizer, tá? Eu fiz um ataque às agências de checagem. Eu peço desculpas às agências de checagem. Por quê? Porque tinha muito viés naquela análise. Tá? Eu estava, assim, emocionalmente envolvido, porque naquela época eu estava do lado de uma direita que acreditava, né? Ou vários ali fingiam acreditar que havia então uma censura. Mas o que a gente via, na verdade, né, também aos poucos, é que esse pessoalzinho,
né? Tipo Terça Livre, eles nunca se importaram com a veracidade das informações. Era doentio. Então, por exemplo, depois da notícia sobre Marielle, eu comecei a ficar muito mais cuidadoso. Eles não. Eles começaram a ficar cada vez mais desavergonhados. E tirando o crédito da mídia. Eu ajudei nessa época, nesses 3 meses, entre março de 2018, né, até agosto, mais ou menos, de 2018, a tirar o crédito da mídia. Eu peço desculpas por isso, tá? Assim, o remorso que eu tenho por causa disso assim, assim, eu tenho vergonha desse período, né? Então, eu peço desculpas, né? Sempre, eu preciso de novo pedir desculpas, gente. Né? Eu não vou ficar a vida inteira pedindo desculpas, tá? Eu já pedi desculpa umas 10 vezes, tá? Mas existe, sim, nós assistimos, tá? Nós na direita, não adianta fazer teatrinho, viu? Eu vi que aí o Constantino fazendo teatrinho, isso aqui contra a liberdade. Paulo Martins, é arbitrariedade. Tava tudo no grupo, tá? Internet Livre. Chamava Internet Livre o grupo, tá? Não adianta fazer teatrinho vocês. Nós assistimos, viu, senhor Constantino? Viu, Paulo Martins? Nós assistimos e nós fizemos o quê? Assim, ó, vamos deixar quieto, né, em nome da democracia. A gente via que a coisa estava errada. A gente via que a coisa estava errada. Tá? Tava esquisito. E você, viu, Constantino, era surrado por essas pessoas. Era surrado. Certo? Então, a gente viu o nascimento disso aí. Tinha suspeita de que tinha alguma coisa errada. E ao mesmo tempo, viu, vou contar para vocês uma história aqui. Vários jornalistas que eles me atacaram no começo, quando eles conversaram comigo, né, eles conversaram de uma, assim, mudou o tom da conversa. Quando eles me conheciam, eu mostrava o registro do meu pseudônimo, falava assim, tá aqui, ó, não é um nick falso para me esconder. Tá aqui, ó, pseudônimo registrado para mim. Ó, tá vendo aqui? Eu fiz aqui, ó, escrevi esse livro, fiz aqui isso aqui, tal, tal. Eu mostrava para jornalista, o discurso mudava. Então eu via que, na verdade, esse negócio de dizer que a mídia estava em conspiração era uma coisa de olavista, que eu acabei entrando na onda porque aquilo que aconteceu comigo no caso da Marielle, aquilo me deixou, na época, claro, afetado, todo mundo ficaria afetado, né? Mas eu vejo que no final das contas, a mídia foi muito mais decente comigo, em geral. Tem alguns que, puta que pariu, né? Dono de site de fake news. Não, era um site de notícias comentadas. Mas a gente vê que na mídia existe uma seriedade, e nos meios da extrema-direita, a gente notava que eles não voltavam atrás. Nunca voltaram atrás. A mentira era programada. Então, o que a extrema-direita bolsolavista usa? E não adianta fazer esse teatrinho, viu? Arbitrariedade, arbitrariedade. Não. Existe uma indústria de notícias falsas na extrema-direita. Além disso, existe uma indústria de uso de perfis falsos e bots para manipular o debate. Isso está apodrecendo nossa democracia. Apodrecendo nossa democracia. Porque a gente começou a notar, aos poucos, e eu comecei a ter certeza disso, foi só em 2019. Ali eu comecei a ter evidência disso. Tá? Depois que eu fiz a série A Arte da Seita Política, com a Madeleine. Primeiro eu fiz no meu site, depois eu fiz uma série com a Madeleine Lax, com o mesmo nome, e eles começaram a me atacar. Gangues de perfis falsos. E aí eu fui atrás e complementei a análise que eu já estava fazendo. Então não tinha dúvida nenhuma. Então quem apoia essas milícias virtuais, as gangues de perfis falsos, são pessoas de baixíssimo nível, uma escória para a democracia. Então eu tenho vergonha de ter lutado ao lado de pessoas como vocês. Eu tenho vergonha, remorso de um dia ter defendido que a mídia queria censurar a direita, quando na verdade a gente via que havia uma indústria de fake news para manipular o debate. Mentem de maneira planejada. Combinam mentiras. Foi esse tipo de gente que combinou mentiras, por exemplo, para danificar a imagem do Mourão, destruir a imagem do Bebiano, fingir que haveria chantagem do Congresso na negociação, quando na verdade a gente sabe que era só treta
para poder aumentar o espaço do setor autocrático na base? Vocês sabem disso, não sabem? Então, é muito simples como esse pessoal trabalha. A gente sabe, por exemplo, né, que o Santos Cruz ele foi demitido a partir de mentiras, mas é mentira planejada. Era assim, precisamos proteger Carguinho aqui, então publica ali num meio, vamos fingir, vamos inventar, vamos arrumar uma fonte que a gente sabe que não existe. Isso é uma mídia de baixíssimo nível. Isso, a maioria não é nem jornalista profissional. Então não adianta ficar comparando isso aí com mídia, com jornalismo, tá? Então, a gente sabe disso. Aliás, viu, o senhor Alan dos Santos? Eu lembro muito bem quando você obteve um áudio de do grupo Internet Livre. Foi muito bom no final das contas, sabe por quê? Porque ali estavam. Se você pegar tudo aquilo que foi falado no grupo Internet Livre, tá lá os medos que foram avisados. Esse pessoal, o que era falado? Esse pessoal tá mexendo com gente tipo Victor Orbán, eles vão tentar autocracia. Tá lá. Lembra? Lembra daquele áudio? Eu lembro. Fica aqui na descrição, tá? Aquilo que você fez, viu, Alan dos Santos? Vazou. A sua arrogância, viu, Alan dos Santos? Vocês ajudaram, vocês destruíram a direita democrática. Eu saí. Na hora que eu vi que a direita democrática não reagia a essa palhaçada, a esse circo, eu pulei fora. Tá? A partir do começo, assim, era final de 2018, começo de 2019, eu não lembro exatamente quando eu falei assim, ó, chega, cansei da direita. Mas eu cansei por quê? Porque eu via que não reagia a essa palhaçada, a esse circo. Gente, vocês têm uma base, a espinha dorsal desse governo ela é construída no linchamento e na notícia falsa. E agora ainda tem gente, tipo Constantino, ai meu Deus do céu, não pode. Olha, eu até respeito pessoas, por exemplo, como o Andreasa. O Andreasa, ele acha que pode haver alguma arbitrariedade e que isso pode depois levar à perseguição de uma mídia mais séria. Olha, eu vou dizer, Andreasa, eu conheci esse pessoal, tá? Eu nunca participei de nada de algum grupo deles, assim, de esquema privado, mas eu sei como esse pessoal trabalha, eu sei como esse pessoal pensa, eu sei como esse pessoal dialoga em grupos. Gente, é barra pesadíssima. Uma pena, né, que eu não tenho mais o histórico do Internet Livre. Eu saí e apaguei. Mas eu sei quem tem, tá? Então, a gente via intimidação, ameaça, e a tua hora vai chegar. Gente, é uma escória. Então, essa direita bolsolavista, ela é fundada nisto. Fake news, uso de perfis falsos, linchamento, baixaria. E contra mulheres, então, a baixaria aumentava. Esse tipo de gente não fica muito distante de qualquer forma de meio político, inclusive meio da esquerda, por exemplo. Não pode comparar essa indústria de fake news dessa extrema-direita, porque é uma indústria sectária, é porca, ela é suja. Eles chegam assim e começam a xingar mulheres. E começa a falar assim: ah, não, isso aqui é o cu da tua mãe, é a buceta da tua véia. Começa a falar assim, é um nível muito baixo, é porco. Né? Eles têm que ser assim porque é comportamento antissocial, é lógica de terrorista. Tem muitos ali que têm lógica de terrorista. Então, isso, olha, Andreasa, para que qualquer meio, inclusive o Brasil 247, chegar no nível desses caras aí, tem uma distância, né? Ideológico, sabe? Você pega antagonista e Brasil 247. São ideológicos, um de cada lado, né? Um é de esquerda, outro é de direita. Mas eles têm jornalistas profissionais ainda, tem uma ética. É diferente desses meios aí, que são falsos meios. Isso é criado para fazer falsa simetria. Esses caras querem a realidade paralela. Eles fabricam teorias da conspiração. Eles sabem que é mentira. Você mostra a mentira, eles começam a atacar quem mostrou quem é a mentira. Eles não estão se importando com a realidade. Isso aí, essa lógica é fundada na época do Hitler também, né? Ele usava, ele dizia, os judeus mentem sobre a gente, então temos que mentir sobre eles. Então eles entram em campo para mentir. Primeiro que a ideia de que eles mentem sobre a gente, isso é baseado aqui em teoria da conspiração, análise seletiva de dados, né? Mas aí eles colocam como vítimas só de eternas conspirações, então eles estão dispostos a fazer tudo contra os adversários. Não tem regra, não tem ética, não tem moral, e virou isto aqui que a gente está vendo. Né? Até gente se vangloriando antecipadamente de ter informação da PF.
Olha a diferença para essa operação agora da CPMI das fake news. Teve gente se vangloriando, aqui amanhã vai chegar, cuidado. Não, né? É um outro nível. Então, esse pessoalzinho aí, esse pessoal bolsolavista, isso é a podridão da política. É a pior escória que já surgiu na política. É pior, assim. Mas e o PT? Não, é bem pior, é outro nível. Ali é um nível que você pode criticar ideologia, você pode criticar muita polarização, muito nós e eles, claro que pode criticar. Mas aqui é outro nível, aqui é nível de, assim, é fascista de esgoto, entendeu? É nível sectário, é nível jihadista, é nível de apodrecimento contínuo de base. Então, esse pessoal é um lixo. E, assim, a postura de alguns liberaizinhos, tipo Constantino, defendendo, mostra. Olha o nível que o Constantino está tendo que descer no debate para poder defender esse tipo de gente. Senão, ele não é aceito. O Constantino, eu não estou acusando de nada, tá? O Constantino provavelmente deve estar um nível um pouquinho acima. Mas tem um submundo aí, um submundo, que eles dependem do apodrecimento do debate. Eles não acreditam em verdade. É realidade paralela. Essas pessoas estão negando dados sobre a Covid. Eles não ligam se tem um genocídio aqui no Brasil. Eles não ligam. Então, esse pessoal está comprometido com a destruição da democracia com base em quê? Com notícias falsas, com linchamentos, com teoria da conspiração, sem precisar se preocupar porque usam perfis falsos. Vocês são uma vergonha. Eu tenho vergonha de ter já estado lutando em causas com pessoas do tipo de vocês. Eu tenho vergonha. No que precisar, não entrego pessoas, até porque eu não tenho. Eu deletei chats daquela época, mas eu sei quem tem, tá? Agora, não tem nada demais, mas o que eu sei é como eles pensam, como eles atuam, quais são os padrões de comportamento, e isso eu tenho publicado aqui no blog. Não vou entregar ninguém, tá? Agora, a gente sabe que esse pessoal é baixo, e tem que começar, viu, gente? Vocês aí da direita, ó, tem obrigação, viu? O pessoal do MBL, vocês têm obrigação de começar a explicar como esse pessoal age. Porque estão pegando muito leve, para meu ver também, tá? Tudo bem que o Renan pega firme, né, em algumas coisas, mas só ele, a maioria ali, não sei o que, não sei o que. Eu gosto de várias pessoas do MBL, tenho respeito, mas tem que pegar mais pesado, tá? Essa escória bolsolavista e esses bajuladores guedistas, eles estão arrogantes demais, fabricando realidade paralela. Quem fabrica a realidade paralela são os olavistas. Mas esse pessoalzinho assim, guedistas, isso é bajulador, isso foi apodrecido, isso foi destruído moralmente. Eles não têm mais uma moral, não têm dignidade, não têm ética, não têm honra. Acabou. Então, e tudo isso aqui, essa usina de linchamento destruiu, apodreceu essa direita. Tá na hora de expor esses caras aí, tá? Então, o que vai aparecer no CPMI das fake news, gente, vocês não têm ideia. É a podridão. É o tipo de gente mais suja a chegar no poder. Mas é bem pior do que qualquer pessoa de qualquer governo anterior. Mas bem pior. São pessoas que fugiram tanto da realidade e da moralidade que essas pessoas se divertem com o aumento de mortos da Covid. Para vocês terem uma ideia. E essas pessoas estão aproveitando esta fase para ficar. É ruptura, é ruptura, é ruptura, é ruptura. É este o nível de gente. É pior lixo, não? É talibã sem coragem, hein? Fica fazendo terrorismo virtual, certo? Gente que copiou padrões da alt-right. Ter que um governo ter se juntado com pessoas com esse tipo de moral é uma vergonha. Eu tenho vergonha e remorso de já ter lutado em causas junto com vocês. Eu não acredito mais em nada do que vocês dizem, não? Nada. E vocês não merecem crédito mais nenhum. Tá? Agora tem que provar tudo que vocês falam. Porque são o quê? É uma indústria de desinformação. É uma indústria de realidade paralela. Uma realidade paralela, né? É uma indústria de moralidade paralela. É moralidade de seita. É uma vergonha. Que vergonha, viu, gente? Vocês são uma vergonha. Uma vergonha. Contem comigo no que for preciso para contar como esses caras atuam. Valeu, gente. Um abraço.